Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa nossa videoaula. Em continuidade à eletroquímica, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, do ponto de vista de aplicações e do ponto de vista de questões que têm caído no Enem no vestibular, que é sobre pilhas. As pilhas são um tipo de dispositivo eletroquímico ou uma aplicação da eletroquímica em que eu vou ter basicamente dois sistemas, duas meias reações. De um lado alguém vai oxidar e de outro lado alguém vai reduzir. Então nessa oxidação e nessa redução vai haver uma passagem de elétrons que eu, vou ser inteligente, vou colocar um fio elétrico. Então o elétron vai passar por esse fio, um fluxo de elétrons, e lembre-se que um fluxo ordenado de elétrons é uma corrente elétrica. E essa corrente eu vou utilizar para o que eu quiser. E isso vai caracterizar uma pilha. Eu vou enfatizar para vocês as partes principais e o que é importante vocês gravarem nisso, ok? Vamos lá, pessoal, vamos começar então. Então vamos lá, moçada, vamos falar de pilhas. Depois eu vou comentar vários exercícios aí das últimas provas de ingresso em universidades, para vocês verem como tem caído. Aliás, toda a eletroquímica como um todo. Mas vamos lá, gente, o que é uma pilha? Todo mundo sabe no dia a dia o que é uma pilha, o que é uma bateria. Tecnicamente, um dispositivo converte energia química em energia elétrica. Lá dentro daquela pilha ou daquela bateria que você usa, existe uma reação química acontecendo que vai gerar corrente elétrica. Então, como isso acontece? É o que nós responderemos nessa aula. Primeiro, o que é corrente elétrica do ponto de vista das partículas? É um fluxo de elétrons ou um movimento ordenado de elétrons. Então, gente, o que nós precisamos fazer para que ocorra esse movimento de elétrons? Então a resposta, olha só, é por meio de uma reação de oxidação. A gente vai ter uma reação de oxidação de um lado. Nesta oxidação haverá perda de elétrons, e de um outro lado haverá uma reação de redução, onde alguém vai ganhar esses elétrons. O movimento desses elétrons, partindo daquele que perdeu, chegando naquele que ganhou, é o que vai gerar corrente elétrica. Então, vamos utilizar dois elementos químicos. Eu coloquei aqui, gente, em geral metais, mas não são só metais. Pode ser outros ametais também. Só que quando nós falamos em metais, é mais fácil a gente visualizar. Então, um desses metais vai perder elétrons, ou seja, oxidar, e o outro vai ganhar elétrons, ou seja, se reduzir. Os elétrons, eles vão se movimentar, eles vão sair do elemento que se oxidou e vai chegar no que se reduziu, passando nesse caminho por um fio elétrico. E isso vai gerar corrente elétrica. É esse o princípio de funcionamento de uma pilha. Existem dois lados numa pilha, o ânodo e o cátodo. O ânodo é o nome que a gente dá para o lado da pilha onde ocorrerá a oxidação, ou onde ocorrerá a meia reação de oxidação. E o cátodo é a região da pilha onde ocorrerá a meia reação de redução. Lembrando que uma reação de oxidação é aquele elemento que perde elétrons e redução ganha elétrons. Existe uma dica muito legal aqui, gente, que ajuda muito para você gravar essa parte de que no ânodo ocorre a oxidação e no cátodo a redução. Isso sempre, qualquer dispositivo eletroquímico, ânodo ocorre oxidação e cátodo redução. Você grava assim, vogal com vogal e consoante com consoante. Então o ânodo começa com a letra A, oxidação começa com a letra O. Então vogal com vogal. Cátodo começa com a letra C, redução com a letra R, consoante com consoante. Então grava assim, vogal com vogal, consoante com consoante. Ânodo é onde ocorre a oxidação, cátodo redução. E isso tanto na pilha como em qualquer outro dispositivo eletroquímico. Mas na pilha, os polos são específicos. No ânodo, eu vou ter o polo negativo da pilha e o cátodo será o polo positivo. Então, onde ocorre redução, será o polo positivo, cátodo. E onde ocorre oxidação, será o polo negativo, o ânodo. E isso é uma pilha. Esses são os elementos principais. Então, gente, resumindo isso, no ânodo é onde ocorre a oxidação, vogal com vogal. O cátodo é onde ocorre a redução, isso para qualquer dispositivo eletroquímico, inclusive as pilhas.
consoante com consoante, cátodo, redução. O ânodo, no caso específico da pilha, é o polo negativo. Isso só acontece na pilha. E o cátodo é o polo positivo. Então, gente, no ânodo, eu vou mostrar isso com uma animação, para ficar mais fácil de entender. Mas aqui a gente já pode fazer um resumo do que ocorre no ânodo. O eletrodo, vamos supor que seja um metal, não precisa ser necessariamente um metal, pode ser um ametal. Ele sofrerá oxidação. A solução com íons desse metal é a partir desse sal. Então, haverá íons desse metal a partir de um sal. E ocorrerá diminuição de massa do material. Ou seja, o metal que eu vou colocar lá dentro, que eu vou passar a chamar de eletrodo quando ele está dentro da solução, como ocorrerá a oxidação, haverá desprendimento de íons desse metal. E, portanto, ocorrerá uma diminuição de massa, ou seja, uma corrosão do material. E no cátodo ocorrerá tudo o processo inverso. O cátodo é o polo positivo, então nele ocorrerá redução no elemento onde for ocorrer a reação, vamos supor que seja um metal. Também teremos uma solução com íons desse metal a partir do sal e ocorrerá um aumento de massa do eletrodo. Por quê? Porque no processo de redução, o que acontecerá é que alguns íons da solução receberão elétrons e se transformarão na forma metálica do elemento químico. E dessa forma, eles ficarão absorvidos como se fossem grudados no eletrodo que eu coloquei inicialmente, ou seja, no metal que eu coloquei inicialmente. Ainda, a pilha tem alguns elementos muito importantes. Um deles é a ponte salina, que é indispensável para o funcionamento da pilha. Gente, à medida que a pilha for funcionando, for gerando corrente elétrica, que for gerando corrosão de um lado, ou seja, oxidação e redução do outro, haverá uma mudança no número de íons de um lado e do outro lado da pilha. Essa mudança do número de íons vai gerando um desequilíbrio de cargas. Só que a carga total na solução tem que ser neutra, tem que ter uma eletroneutralidade. E isso significa que eu preciso ter o mesmo número de cargas positivas, tem que ser igual ao número de cargas negativas. Só que para que isso ocorra, para que esse desbalanço de carga que o próprio processo de oxidação e redução geram, para que isso não comprometa o funcionamento da pilha, eu coloco uma ponte salina, que é um tubo, que, como o próprio nome sugere, funciona como uma ponte para os íons passarem. Então, os íons vão passar de um lado para o outro, ou íon positivo e negativo, e dessa forma haverá um contrabalanceamento das cargas, para que a eletroneutralidade da solução seja mantido. Geralmente utilizamos um tubo, pode ser de plástico, de borracha, preenchido com algodão umedecido, com solução de KCl, cloreto de potássio. Pode ser substituído por uma placa porosa entre os polos, e ele serve para transporte de íons, ele é para transporte iônico e não transporte eletrônico. Os elétrons vão passar pelo fio elétrico que será conectado entre os metais. A ponte salina, nela ocorrerá o transporte dos íons, então é um transporte iônico e não um transporte eletrônico. O transporte eletrônico, que é o que vai caracterizar a corrente elétrica, será através do fio. E a corrente elétrica é feito contato elétrico entre os metais com um fio e a partir dos elementos do elemento que está se oxidando e reduzindo, haverá essa corrente que nada mais é do que a passagem dos elétrons. Nesse momento, moçada, eu já dei para vocês as bases principais da pilha, a base conceitual. Vamos ver um exemplo de pilha e todo o livro didático que você ver, pelo menos o primeiro exemplo, com certeza será esse exemplo, a pilha de Daniell, porque é uma pilha bastante rudimentar, só que foi a primeira pilha construída e ela é bastante didática para a gente poder entender o funcionamento. A pilha de Daniell é uma pilha formada pelos metais zinco e cobre, necessariamente. Então, vamos ver os potenciais de redução do zinco e do cobre. Então, nós vimos na aula de potenciais de oxidação que quando tenho dois metais em contato, necessariamente um oxida e um reduz. Pelos potenciais de redução, eu consigo saber quem vai acontecer o quê.
No metal que eu tenho maior potencial de redução, ele vai se reduzir. E no que eu tenho menor potencial de redução, ele vai ser obrigado a se oxidar. Então, entre o cobre e o zinco, eu tenho que o potencial de redução do cobre é de mais 0,34 volts, portanto, ele vai se reduzir. E o zinco, que tem um potencial de redução de só menos 0,76 volts, vai ser obrigado a se oxidar. Então, aqui eu mantive a equação do cobre, porque vai se reduzir. E a equação do zinco, do jeito que está escrita aí, eu vou inverter ela de trás para frente, virar ao contrário, porque ela vai se oxidar. Aí o potencial já não é mais menos 0,76, porque se eu inverter a equação, eu tenho que inverter o sinal também do potencial. Em vez de se reduzir, ou melhor, em vez de se reduzir isso, ele vai se oxidar. Portanto, ele passa a ser um potencial de oxidação, já que eu escrevi uma equação de oxidação. Ok, pessoal? Então, nós vamos montar essa pilha. As reações que ocorrerão nessa pilha serão essas duas que vocês estão vendo. Nós vamos ver como que vai acontecer. Para montar a pilha, eu preciso de uma cuba, ou uma cuba eu posso chamar um recipiente, onde eu possa colocar a solução. Eu vou colocar água. Na pilha, gente, eu sempre vou ter a ponte salina. Só que a ponte salina pode ser substituída por uma placa porosa, que foi o que ele fez aqui, ó. Ele utilizou uma porcelana porosa. Essa porcelana porosa vai permitir o deslocamento dos íons. Então, aqui ele não usou a ponte salina, mas ele usou com a mesma função da ponte salina, essa porcelana porosa. Observe que do seu lado esquerdo tem o metal zinco imerso na solução e do seu lado direito o metal cobre. Aqui o circuito está aberto, então, portanto, por enquanto não está ocorrendo nada. O interruptor mostra o circuito aberto. E eu tenho, então, o zinco metálico de um lado e cobre metálico do outro. Então, eu vou chamar o meu lado esquerdo de meia célula do zinco e do meu lado direito a meia célula do cobre. Como o próprio nome sugere, meia célula significa que a pilha só funcionará com a presença desses dois elementos. Não dá para fazer uma pilha só com zinco ou uma pilha só com cobre. Então eu vou ter que colocar íons nessas soluções, tanto do meu lado esquerdo como do meu lado direito. Onde eu tenho imerso o metal zinco, eu preciso colocar íons zinco 2+. E onde eu tenho o metal cobre, cobre 2+. Como que eu encontro esses íons? A partir dos sais. Do sal pode ser um sulfato de zinco e pode ser um sulfato de cobre, por exemplo. Ok? Gente, do meu lado esquerdo eu também mostrei que vai ocorrer uma reação de oxidação. Zinco se transformando em zinco 2+ e liberando 2 elétrons. E do meu lado direito, abaixo, vocês veem a reação de redução. Cobre 2+ recebendo 2 elétrons, se transformando em cobre metálico. Então, gente, onde ocorre a oxidação, eu vou chamar de ânodo, que é o lado do zinco. E onde ocorre redução, eu vou chamar de cobre, eu vou chamar de cátodo, que é o lado do cobre. Marca isso. Ânodo é onde ocorre oxidação, cátodo onde ocorre redução. Então, no ânodo, na pilha, ele é o polo negativo e o cátodo na pilha é o polo positivo. Vamos colocar agora os íons a partir do sal sulfato de zinco, para que tenha íon zinco do meu lado esquerdo. Observe que, inevitavelmente, eu vou ter o íon sulfato também. Mas não tem problema, o sulfato é o tipo de íon que não vai nem ajudar e nem atrapalhar. E do meu lado direito, eu vou colocar sulfato de cobre, para que eu tenha íons cobre 2+. E da mesma forma, inevitavelmente, eu terei os íons sulfato também, que é o contra-íon do sal sulfato de cobre 2, ou sulfato cúprico. Muito bom, moçada. Agora é o que eu fiz. Olha o interruptor lá em cima. Fechei o interruptor. Fechei o circuito. Vai começar a acontecer reação. Vamos ver primeiro do meu lado esquerdo a reação que ocorre com o zinco. Então, olha atentamente ali do seu lado esquerdo. Olha o que vai acontecer. Os átomos de zinco metálico, eles vão se transformar em zinco 2+, e vai liberar 2 elétrons. Então, foi isso que aconteceu. Ele começou a liberar zinco 2+, e liberar 2 elétrons. Para onde vai o zinco 2+? Para a solução. Para onde vão os elétrons? Os elétrons ficam no eletrodo metálico e eles vão viajar pelo fio. Então, gente, olha os elétrons viajando pelo fio. Eles vão viajar até o outro lado.
Então os elétrons vão viajando até o outro lado. E olha o que aconteceu com a placa de zinco, ela se corroeu. Na verdade, esse processo de oxidação é um processo de corrosão. Então ele vai se corroendo porque vai acontecendo a perda de massa. Só que esses elétrons foram para o lado do cobre, para o meu lado direito. E que reação que vai ocorrer no cobre? Uma reação de redução. Íons cobre 2+, ganham esses 2 elétrons e vão se transformando em cobre metálico. Então, os íons cobre 2+ da solução vão recebendo esses 2 elétrons e se transformando no cobre 0, ok? Muito bem, moçada. Então, esse é o funcionamento da pilha. Vocês observaram que a partir da oxidação do zinco e da redução do cobre, os elétrons eles ficam constantemente viajando de um lado para o outro. Aqui eu mostrei a coisa acontecendo por partes, mas, evidentemente, isso está acontecendo a todo momento na pilha, de forma constante e contínua. Então, depois de um tempo, olha o que vai acontecer. Eu vou ter o eletrodo de zinco corroído e a solução cheia de íon zinco 2+, e o eletrodo de cobre ele vai aumentar a massa, né? E vai ter um aumento de massa, porque está ocorrendo redução dos íons cobre 2+ da solução, se transformando em cobre metálico e ficando aderido aí ao metal. Então, gente, dessa forma eu vou ter uma diminuição dos íons cobre 2+ na solução. Então eu vou ter uma falta de íons positivos do lado direito e um excesso de íons positivos do meu lado esquerdo. Então haverá troca de íons através da placa porosa. Se fosse a ponte salina, essa troca de íons ocorreria através da ponte salina. Qual que é o objetivo? Igualar a eletroneutralidade das duas soluções, para que a quantidade de íons positivos seja igual à quantidade de íons negativos, tanto do meu lado esquerdo como do meu lado direito. Então essa é a nossa pilha de Daniel, gente. Observa que do seu lado esquerdo você vai ficar com excesso de íons positivos, os íons zinco 2+. E do seu lado direito você vai ter um excesso de íons negativos, que é o íon SO4 2-, porque os íons cobre 2+ serão consumidos. Portanto, pela placa porosa haverá esse movimento dos íons sulfato da direita para a esquerda. Conforme a gente já viu na aula de potenciais de redução, a gente pode somar essas duas meia-reações, desde que eu cancele os elétrons de um lado com os elétrons de outro, e ver qual é a equação global do processo. Dá para cortar 2 elétrons do cobre com 2 elétrons do zinco, porque um está no reagente e o outro está no produto. Soma o que sobrou, e o potencial global dessa célula, dessa reação, é só somar os potenciais de redução e oxidação do cobre e do zinco. Vai dar 1,10 volts. Gente, esse valor é o potencial da pilha, ou a voltagem da pilha. Às vezes você não fala, preciso comprar uma pilha de 1,5 volt, uma pilha de 3 volts. Pois é a soma dos potenciais das reações de redução e oxidação que vai te fornecer o potencial da pilha. Então, gente, é isso que eu tinha mostrar para vocês. Essa é uma outra forma de eu indicar as reações de oxidação e redução numa pilha. Observa que eu tenho 2 tracinhos no centro, que indica a ponte salina ou a placa porosa. Do lado esquerdo, sempre escrevo a reação de oxidação. Do lado direito, sempre a de redução. Aqui um outro esquema de uma pilha de Daniel, os metais, as soluções. E aqui na prática, como fica corroído o zinco após o experimento da pilha. Aqui ficou bastante tempo, logicamente, funcionando. E como aumento de massa do cobre, porque sofreu uma redução muito grande. Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre pilhas. Espero que vocês tenham aproveitado. Pois é, moçada. Então essa foi nossa aula de pilhas. São as partes importantes que eu passei para vocês. Saber o conceito de cátodo, de ânodo. Sempre reação de oxidação e redução é imprescindível em eletroquímica, a gente tem que saber. Envolve um pouquinho de inox também, não tão aprofundado, mas envolve um pouquinho os conceitos. E então, gente, essa é uma parte bastante importante, a pilha de Daniel, que é uma pilha bastante rudimentar, mas um exemplo bem bacana aí para a gente começar esse estudo. Então, gente, tente fazer as questões e dúvidas, não deixe de entrar em contato, ok? Gente, obrigado da atenção e até a próxima. Tchau, tchau!